O tema que nós escolhemos foi Jesus e a atualidade. No mês de dezembro, culturalmente, é tradição do Ocidente comemorar o Natal. E nós sabemos que existe um propósito para o Natal que não é apenas o Natal material, né? A troca de presentes e as festas. Apesar de que esse ano provavelmente o Natal será bastante diferente por toda a situação que nós vivenciamos na nossa atualidade. Mas existe um propósito maior que é a comemoração do aniversário, ou seja, da vinda a este planeta do nosso guia e modelo, do nosso Mestre Jesus. Nós sabemos que alguns historiadores, antropólogos, né, pesquisaram bastante, fizeram seus estudos, suas descobertas e disseram que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Essa data foi criada pela Igreja como um contraponto a outras festas profanas da época. Mas o que importa é que a atmosfera, né, do planeta, ou melhor dizendo, a psicosfera do planeta, fica uma psicosfera mais pretensa ao bem, ao amor e à fraternidade. Por isso que mesmo sabendo que, dentro de alguns estudos, atualmente nós temos essa informação de que Jesus não teria nascido no Natal. Mas como a tradição cristã comemora a vinda do Mestre amado para o nosso planeta nesses períodos, né, do mês de dezembro, no final do ano, nós temos como costume todos os anos, no mês de dezembro, trabalhar palestras com um tema voltado para Jesus. E quando as pessoas começaram a me fazer os convites, nós já tivemos algumas lives, né, palestras presenciais também, sobre a questão do aniversariante de Jesus. E aí eu fiquei pensando, o que é que nós poderíamos falar, né? O que é que nós poderíamos abordar sobre Jesus, que é uma figura emblemática, que é uma personagem da história da humanidade importantíssima, que não é por acaso que dividiu a história da, da nossa civilização em antes e depois da sua vinda, né? Um mestre inigualável, um pedagogo, educador, médico de almas. E o que poderíamos trazer, né, sobre Jesus para os dias de hoje? E estávamos pesquisando, refletindo, fizemos orações, né? É sempre bom pedir ajuda da espiritualidade amiga quando nós vamos estar na preparação de uma palestra, de um estudo. E aí eu estava observando os últimos acontecimentos desse ano, né? Que, que acarretou em diversas situações na área da família, na área da economia, na área da medicina, né? E por que não na área da psicologia e afetou também a área da espiritualidade. Isso de um modo geral, né? De uma forma ampla. E eu comecei a ler, sabe, sobre Jesus, li o Evangelho segundo o Espiritismo, li os livros complementares que nós temos, né, de Chico, de Divaldo, o Novo Testamento mesmo, da própria Bíblia, e ficamos naquela reflexão do que poderíamos trazer. Então, quando a Simone, nossa irmã Simone, fez o convite, eu disse, coloque o tema da palestra Jesus e a atualidade. Vamos refletir sobre como, né, e qual a importância de se estudar, de se conhecer e, principalmente, de viver Jesus nos dias atuais. E aí nossas reflexões da noite de hoje começam dessa seguinte forma. Estamos realmente vivenciando o que Jesus nos ensinou? É uma pergunta. Essa pergunta ela surge a partir do momento de que eu tenho, né, a noção de que já conheço o que Jesus ensinou, o que Jesus exemplificou, e ainda não foi apenas falado, mas vivido. Primeiro, nós temos que ter essa consciência se sabemos realmente o que é a boa nova, o que a boa nova nos traz. Porque para muitas pessoas, Jesus foi um homem que falou palavras bonitas. Para muitas pessoas, os acontecimentos da vida, né, pública de Jesus, que foram os seus últimos 3 anos, esses últimos acontecimentos,
na vida pública de Jesus foram apenas figuras de linguagem, não foram algo real. Para muita gente, Jesus ele é um ser místico, né? Um ser esotérico, um amuleto, um guru, onde está aqui vinculado a nós como uma forma de culto, de apenas uma adoração, uma imagem, um cordão, um livro, enfim. Quando, na verdade, o Espiritismo ele vem trazer o Jesus histórico, né? O Jesus mestre, ou como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade. E ainda mais, no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele traz que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então nós vamos ver que a relação que o Espiritismo propõe, né, para nós, para com Jesus, não é apenas um objeto de culto. Jesus não é um quadro pendurado na parede da nossa sala. Jesus não é um cordão, né, pendurado no pescoço. Jesus não é um livro que nós colocamos embaixo do braço. Jesus não é apenas palavras decoradas que nós repetimos em uma reza. Jesus não é apenas um personagem fictício que falou palavras bonitas. Jesus é o maior espírito que nós temos notícia, no sentido de elevação espiritual, de pureza consciencial, né? Jesus é um espírito, como se costuma falar, crístico, ou seja, que já atingiu o nível de primeira ordem e por isso mesmo é o nosso modelo, o nosso guia, ou seja, nos serve de exemplo. Jesus, ele veio à Terra, ele foi real fisicamente e ele continua sendo real espiritualmente, nos orientando na nossa caminhada. Como nós temos dificuldade de manter essa conexão, mantermos sempre em equilíbrio, temos um pouco sim, de dificuldade de sentir a presença de Cristo, a presença de Jesus em nossa vida, através dos emissários, né, de luz, dos nossos guias, nossos mentores, temos essa dificuldade. Mas Jesus está presente sempre na nossa existência. O Espiritismo vem desmistificar essa ideia de que Jesus é apenas algo utópico. Emmanuel, o que seria esse algo utópico? De que Jesus é apenas um objeto de adoração, onde eu estou aqui fazendo as minhas coisas, vivenciando as minhas experiências, tendo as minhas escolhas da forma como a minha evolução permite, da forma como o meu entendimento permite. E toda vez que eu passo por alguma dor, algum sofrimento, eu vou ali naquele altarzinho, né? Pego lá meu cordãozinho, pego aqui meu livrinho, e aí naquele momento de dor e de sofrimento eu tenho uma relação com Jesus de barganha, né? De petitório, de exigências, quando na verdade a proposta espírita, vejam que interessante, a proposta espírita, e eu digo mais, a proposta essencialmente cristã, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, né? A doutrina espírita é o consolador prometido pelo próprio Cristo, que vem o quê? Relembrar tudo que o Mestre falou e esclarecer sobre pontos que na época Jesus não tinha como abordar de forma tão profunda e que hoje o Espiritismo consegue fazer. Mas veja que interessante, o próprio Jesus, né, a doutrina espírita bem reforça isso, de que ele não veio para apenas ser um objeto de adoração. Ele veio para deixar o ensinamento vivendo, né, não apenas falando, mas vivendo, e deixar um caminho, um roteiro a ser seguido por aqueles que viriam depois, que somos nós. Então, o importante da nossa reflexão atual é ter essa ideia de que urge, nos dias de hoje, não apenas conhecer Jesus ou ler
ou comentar ou conversar, se faz necessário nos dias de hoje vivenciar o que Jesus ensinou e exemplificou na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade e principalmente no nosso íntimo. A nossa atualidade hoje é uma atualidade bem conturbada. Estamos passando por uma pandemia nível planetário mundial desde o começo do ano. Nossa realidade foi mudada drasticamente, economicamente falando, profissionalmente falando, familiar, espiritual, mental, psicológico. E isso vai causar um impacto em nós. Porque a pandemia, a doença, ela vai causar um impacto nas pessoas e, consequentemente, causa um impacto social. Como nós somos seres sociais, está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, como nós somos seres, né, propícios ao convívio em coletividade, né, para viver em sociedade, e essa sociedade ela é drasticamente modificada, nós vamos sentir esse impacto. Né? E vamos somatizar isso. É o que a medicina hoje, que cada vez mais se une à espiritualidade, chama das doenças ou enfermidades psicossomáticas. São aquelas doenças que atingem, né, as nossas tendências emocionais, nossa mente, nosso psicológico, e isso vai somatizando no corpo físico. Porque para a gente conseguir compreender essa questão das doenças psicossomáticas, nós temos que entender o seguinte, que nós não somos esse corpo. Nós somos o espírito que habita esse corpo. Então, nós, espíritos, utilizamos de uma ferramenta importantíssima, que é o pensamento. É um atributo do espírito. Esse pensamento, ele existe, ele é ativo, mesmo o espírito estando encarnado ou ele estando fora da matéria, desencarnado. Esses pensamentos eles vão estar vinculados às nossas emoções e às nossas sensações. Se os meus pensamentos eles acumulam questões negativas, as minhas emoções irão se desequilibrar também para o negativo. Os meus neurônios irão adoecer, os neurotransmissores irão passar para todos os órgãos do corpo, né? Essas células, essa descarga hormonal também negativa, também adoecida, e o meu corpo físico adoece. E isso é ciência. A neurociência hoje em dia explica com muito mais propriedade do que eu, Emanuel, e não tenho tanta propriedade para falar sobre esses aspectos científicos que ligam a alma ao corpo físico. Mas daí nós já compreendemos esse detalhe. Compreendemos esse detalhe de que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com uma missão, como a própria Joana de Ângeles fala no livro Jesus e a Atualidade, coincidentemente é o tema da palestra, mas a palestra não é baseada no livro de Joana, tá, gente? Mas Joana tem um livro chamado Jesus e a Atualidade, onde ela fala que Jesus ele veio libertar a humanidade da escravização da matéria. Então compreendemos que nós, seres humanos, espíritos encarnados, somos muito dependentes do mundo material, das coisas da matéria, dos objetos e das pessoas. E aí hoje nós entramos nesse choque, né, nessa mudança drástica de mundo, porque nós estávamos condicionados a uma realidade planetária onde buscávamos a felicidade e o bem-estar na matéria. A pandemia faz com que essa realidade mude para o afastamento dessa busca dessa felicidade, ou podemos dizer, uma felicidade temporária.
porque a pandemia vai obrigar com que nós fiquemos mais em casa com os nossos familiares, que são aquelas pessoas que muitas vezes temos o que, ó, desafeto, porque existem os processos de reconciliação espiritual e geralmente as almas que precisam se reconciliar reencarnam na mesma família, no convívio familiar. Os nossos divertimentos, lazeres, né? Ou então, como a própria Joana também fala, as fugas psicológicas não se encontram mais abertos. Isso eu estou falando do início da pandemia. Bares, casas de shows, shoppings, todos esses ambientes em que nós procuramos quando estamos estressados ou preocupados ou então passando por algum problema durante a pandemia, foi muito difícil de vivenciar a falta desses ambientes. Então, como eu estava em surto e eu procurava algum ambiente para desopilar, eu não encontrava. O único momento, a única coisa, a única realidade que eu tinha era eu e eu mesmo. Claro que com, né, a chegada do mês de agosto, algumas coisas reabriram e nós estamos vendo que está acontecendo uma segunda onda, como dizem, né? Claro que com outros aspectos, outras diferenças, mas as pessoas começaram a ir em busca dessas fugas psicológicas, porque temos uma dificuldade imensa de enfrentar a nossa realidade íntima. E por isso que vamos buscando esses subterfúgios materiais para tentar encontrar uma realidade menos dolorosa, né, menos sofrida, para a gente conseguir aguentar a viver por viver. O Espiritismo, ele explica de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual o propósito nosso aqui no planeta. É de nós estarmos aqui reencarnados. E meus irmãos e minhas irmãs, não é por acaso que nós estamos nesse planeta vivenciando um tempo de pandemia. A pandemia faz parte do roteiro evolutivo do planeta e da humanidade. Muitos vão conseguir despertar para questões, né, mais transcendentais durante essa pandemia. E logo, logo acaba. Logo, logo nossos cientistas vão encontrar a vacina. Logo, logo a gente vai voltar à nossa rotina, que vai estar modificada, porque, por exemplo, a tecnologia digital chegou para ficar, né? As aulas nas escolas, por exemplo, não retornarão a ser as mesmas como antes. Vai existir uma mudança. E essas mudanças são promovidas através desses flagelos destruidores, como fala logo lá no Livro dos Espíritos, que as doenças e catástrofes naturais vêm também para movimentar a vida humana. Desenvolvimentos tecnológicos, progresso moral, porque quantas pessoas durante a pandemia nos sensibilizaram seu coração para ajudar o próximo? Quantas pessoas na pandemia entraram, né, entraram em surto emocional porque vivenciaram realidades nuas e cruas do seu próprio eu, de estar conosco mesmo, de me olhar no espelho. E às vezes, por não ter essas outras fugas que nós estamos falando, nós vamos nos ver despidos de toda essa falsa aparência que as redes sociais promovem. Esses dias eu estava conversando com um grupo de amigos e estávamos falando dessas ilusões das redes sociais. E eu comecei a olhar minha rede social, né, no Instagram, por exemplo, no Facebook, e eu comecei a ver da exposição que nós fazemos. Hoje tiramos fotos de tudo. Temos aquela necessidade de mostrar para as pessoas que estamos felizes, estamos bem, quando muitas vezes, na verdade, não estamos. Então são selfies, olha com quem eu estou, olha onde eu estou, olha o que eu estou comendo. E nós vamos postando tudo isso na internet também para tentar aliviar as nossas dores e as nossas dificuldades, tendo pelo menos uma vida feliz no mundo virtual. É por isso que não se enganem quando nós vemos as pessoas felizes, bonitas, né, bem-sucedidas na internet. Isso pode ser uma fake news. É uma fake news emocional. E como é que Jesus entra nisso tudo, gente? Como é que Jesus pode nos auxiliar no dia de hoje? A reflexão principal que nós vamos fazer
dessa dificuldade que nós temos de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Nós condicionamos mentalmente e, olhe, em psicologia, quando a nossa mente ela está condicionada, se ela está viciada em algo, para desconstruir conceitos já mapeados, né, na mente, é muito difícil. Então, nós vamos observar aqui o seguinte. Né, no último censo do IBGE, que foi há 10 anos atrás, 2010, esse ano não teve o censo do IBGE por conta da pandemia. Né, vão tentar fazer próximo ano. Mas em 2010, quando foi feito o último censo, vimos que, na parte de religião, vamos lá falar de religião, quando perguntaram qual era a religião do brasileiro, identificaram que, em primeiro lugar, em quantidade de adeptos, católicos. A maior quantidade dos brasileiros se dizem católicos. Em segundo lugar, os protestantes, né, como conhecemos também como os evangélicos. E em terceiro lugar, nós, espíritas. O que é interessante desse dado do IBGE é o seguinte, que se nós pegarmos os católicos, os evangélicos e os espíritas, nós vamos observar que a figura central desses três segmentos do cristianismo, e aí já está dizendo tudo, é Jesus. Então, para o católico, para o evangélico e para o espírita, Jesus é o maior referencial de espiritualidade. Jesus é o maior referencial de ética e moralidade. Jesus é o maior referencial de educação, de filosofia, de autoencontro. Mas quando nós vamos observar a nossa sociedade hoje, nós vamos observar que muitos dos acontecimentos atuais são ao contrário do que Jesus ensinou. E aí vem a grande dificuldade. Como é que um país que tem mais de 200 bilhões de habitantes e quase 90% desses habitantes se dizem cristãos, sejam eles católicos, evangélicos ou espíritas, ou nenhum dos três, mas que se dizem cristãos por crer em Jesus, como é que uma sociedade dessa vive uma realidade com tanta desigualdade, com preconceitos de todo tipo, de raça, de sexualidade, né, de classe social, né, uma sociedade corrupta, violenta, que tem a cultura do ódio, principalmente hoje em dia nas redes sociais. Uma sociedade que é aprisionada, escravizada pelas aparências, pela beleza, pela busca da juventude, né? Pelos bens da matéria. Vejam só como isso é interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Porque o que é que nós estamos fazendo do que nós, há mais de 2000 anos, viemos aprendendo com Jesus? Nada. Será que a gente não está conseguindo realmente lá introjetar e sentir o ensinamento de Jesus? Porque vamos observar nossos atos. Eu estou falando da sociedade brasileira, mas uma coisa que é interessante que o Espiritismo traz é que a doutrina espírita vai falar, olha, vem cá, tu faz parte disso, né? Nós estamos falando lá da sociedade, mas eu sou a sociedade. Nós estamos falando de uma determinada situação, mas eu estou inserido naquela realidade, né? Então, o que é que eu, Emanuel, estou fazendo no meu dia a dia, na minha rotina, que está validando essa escolha de ter sido espírita e seguir os ensinamentos de Jesus? Vejam que interessante. Aí entra a questão do condicionamento mental, né? Do condicionamento mental. Por quê? Nós acreditamos que ser cristão é ter uma experiência religiosa de um dia na semana. Então, geralmente no domingo, eu vou à missa, assisto lá a missa, né, a cerimônia, vou lá naquele momento da comunhão, né, com uma hóstia, escuto o sermão do padre, faço minhas obrigações na igreja, ou vou no culto, escuto a pregação do pastor,
ou vou ao centro espírita, assisto uma palestra, tomo passe, faço meu tratamento espiritual. E aí nós condicionamos a nossa mente a acreditar que ser cristão é isso. É ter aquela experiência religiosa, independentemente da religião que você escolheu, que eu escolhi. E aí eu acho que eu estou fazendo meu papel de cristão. E aí quando eu saio da igreja, ou então quando eu saio do centro, ou então quando eu saio do terreiro, da sinagoga, da mesquita, do templo, mas quando eu saio da casa religiosa e eu vou viver a minha vida na sociedade, com a minha família, no trabalho, com os vizinhos, eu posso ter qualquer tipo de conduta. Porque eu condicionei a minha mente, eu viciei a minha mente a acreditar que ser cristão é até aquele momento ali dentro da casa religiosa. Veja como isso é difícil para desconstruir. Porque nós vamos, tem uma fala de Divaldo. Divaldo, para quem não conhece, é um grande orador médico, é espírita. Já tem 95 anos ou mais. Ele estava no programa do Jô, alguns anos atrás, ele falou assim: Jô, veja só, eu considero muito mais o ateu honesto do que o religioso hipócrita. Essa fala de Divaldo é muito importante. Eu, eu dou mais valor ao ateu honesto do que o religioso hipócrita. Porque, gente, ser cristão não é ter um título de espírita, católico, evangélico. Ser cristão não é carregar um livro embaixo do braço. Ser cristão não é ir na casa religiosa apenas. Ser cristão é ter uma conduta de amor, respeito e fraternidade para com todos. Indulgência, perdão e benevolência para com todos. E se eu não consigo compreender isso, de que eu tenho que ser bom fora da religião, eu não estou cumprindo aquilo que Jesus ensinou nas bem-aventuranças, nas suas passagens. Só para a gente ter uma noção de como é importante conhecer, né? Conhecer o ensinamento de Jesus, mas principalmente vivenciar esses ensinamentos na nossa vida, né? Na nossa atualidade. Trouxemos aqui alguns exemplos básicos. Eu venho falando, se tiver alguém que já assistiu outra live minha falando sobre isso, vamos só refletir mais um pouquinho novamente. Mas quando nós pegamos na passagem da mulher adúltera, por exemplo, em que Jesus ali é interrogado pelos doutores da lei da época, que aquela mulher foi pega em adultério, foi arrastada até a praça pública e foi jogada no meio da multidão para ser o quê? Apedrejada até a morte, pois constava na lei que tinha que acontecer isso, dessa forma. Jesus se aproxima com os discípulos e aí as pessoas perguntam, né? Os fariseus, os doutores da lei, estavam lá, os sacerdotes, e fala: Nazareno, tu dissestes que não viesse destruir a lei, mas a lei ordena que essa mulher que foi pega em adultério seja apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Jesus, ele não diz nada. Ele fica, ó, caladinho. Totalmente diferente de nós, que qualquer coisa a gente já se manifesta, né? A gente já quer quebrar tudo, a gente já abre o bocão e quer ser o dono da verdade. Vejam só, vamos analisar como muitas vezes as nossas atitudes são diferentes do que Jesus viveu. E aí o que acontece? Jesus vai caladinho, silencioso. Ele se abaixa, com a ponta do dedo ele começa a escrever no chão, né, os erros morais das pessoas que estavam ali presentes, que provavelmente também eram condenáveis, segundo lá a lei mosaica. As pessoas começam a ler aquilo que está sendo escrito pelo Jesus, né, no chão, e começam a se afastar e soltar as pedras. E aí o que acontece? Jesus se levanta e aí ele profere essas palavras: aquele que não tiver cometido erro, que atire a primeira pedra. Está lá no Evangelho aquele que não tiver pecados. Pecados vem da etimologia da palavra
né? Significa errar o alvo. Então, aquele que nunca tiver cometido um erro, atira a primeira pedra. E aí é narrado que os primeiros a se retirarem foram até os mais velhos. Talvez por mais velho, né, por mais tempo vivido, mais erros cometidos. Aí veja que interessante. As pessoas se afastam, não apedrejam aquela moça, e aí Jesus se aproxima dela, levanta o seu rosto e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha em volta e diz: mestre, eles se foram. E veja que interessante e que bonito. Jesus chega para aquela mulher e diz o seguinte: eu também não te acuso. Vá e não voltes a cometer erros. Aí eu me pergunto, gente, Jesus, o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, que Deus, a inteligência suprema, ofereceu para a humanidade para servir de guia e modelo, onde Emmanuel diz que é o governador espiritual da Terra. Esse ser se encontra com esta mulher e fala: eu também não te julgo. Aí eu me pergunto, quem é Emmanuel para julgar alguma coisa de alguém? Quem somos nós para apontar o erro de alguém? Quando todos nós que estamos aqui nesse planeta, estamos aqui resgatando as nossas faltas e aprendendo. Todos nós que estamos encarnados nesse planeta hoje. Fora poucos, né? Fora poucos que estão em missão, né? Que estão aqui realmente ajudando, mas a grande maioria de nós estamos aqui ainda espiando e provando. Quem somos nós para apontar o erro dos outros? Veja como é importante a gente conhecer o ensinamento de Jesus, mas conseguir vivenciar, gente. Não vai haver mudança enquanto esses ensinamentos ficar só aqui, ó, no mundo das ideias, nos livros. Enquanto ficar flutuando no mundo das ideias, da imaginação, não vai haver mudança, porque a mudança vem através da ação. Por que se fala tanto em oração? A oração nos eleva ao alto. Mas veja que a palavra oração, orar e agir, ação. É a prece que nos liga ao alto, mas a ação que nos faz fazer a mudança. Em outros momentos, nós vamos encontrar, por exemplo, quando Jesus vai ser preso pelos soldados romanos por ter sido entregue por Judas. E na hora que os soldados se aproximam de Jesus, Pedro, que era um dos seus discípulos, e quem estuda sobre a vida dos discípulos, dos apóstolos, sabe que Pedro não era aquele mar de rosas, né? Ele tinha uma personalidade bem, podemos dizer assim, né? Bem grosseira. Assim, feito Emanuel, tem uma personalidade bem dura. E aí, quando o soldado se aproxima de Jesus, Pedro simplesmente pega a espada do soldado e corta a orelha do soldado. Aí naquela hora Jesus olha para Pedro assim e fala: Pedro, afasta-te de mim, Satanás, pois a minha revolução vai ser feita pelo amor e não pela espada. Aí tem pessoas que até se chocam, né? Se chocam porque pensa: meu Deus, Jesus chamou Pedro de Satanás. Aí vem mais uma vez aquela ideia do Satanás como uma figura antropomórfica, né, que representa o mal. É um ser que representa o mal. Quando, na verdade, a etimologia, né, a origem da palavra Satanás vem de Satã, que significa opositor, inimigo. Então, se Jesus vem pregar a paz e Pedro, no surto que ele tem, ele pega a espada do soldado e tora a orelha do soldado, Pedro está tendo, como muitas vezes nós temos, atitude de violência, que é contra, ou seja, é o oposto, ou seja, é o inimigo do que Jesus vivia, que era a pacificação. Por isso que naquele momento Pedro teve uma atitude de opositor às ideias cristãs, como nós temos muitas vezes. Isso é tão sério que hoje em dia o nome cristão, ser cristão, o nome cristianismo é banalizado.
as pessoas fazem piada. Pelo contrário, vejam que isso é tão grave que para muitas pessoas hoje, quando se fala em cristianismo, quando se fala em Cristo, tem gente que tem até medo de tanta coisa intolerante, né, de tantos crimes, de tantas coisas horríveis que são cometidas por pessoas que se dizem cristãs. E aí os jovens falam até assim: Jesus é o cara, o que estraga é o fã-clube. Vê que interessante. Jesus é o cara, Jesus é massa. A juventude fala, né? O que estraga é o fã-clube. E é o fã-clube que vai fazer com que as pessoas peguem ranço. Por isso que nós temos que ser, como Emmanuel falava, nós somos o quinto evangelista. Os nossos esforços para sermos discípulos de Jesus. E quando a gente chegar nos lugares, a gente falar assim, poxa, esse cara aqui, ele realmente segue o que Jesus pregou, o que Jesus viveu. Veja como isso é importante nessas vivências. Jesus pregava a pacificação e a não violência. E hoje em dia, qualquer pessoa que pisa no pé da gente, a gente já quer estourar, né? A gente já quer gritar, quer impor a nossa ideia. Na internet existem as fake news, né? Destilam ódio e intolerância na internet e falam mal porque é negro, e falam mal porque é branco, falam mal porque é gay, porque é trans, porque é um hétero tóxico, e fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal da direita e fala mal da esquerda. E as pessoas vão se polarizando e vão entrando nessa energia, nessa sintonia de ódio, de disputa, sabe, de um contra o outro, e vão se conectando à espiritualidade perturbadora. A espiritualidade que está ali, ó, vinculada a esses processos de desafeto. Veja a importância do esforço e da sintonia com o alto. Não é por acaso que Jesus falou: orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Prestar atenção nos pensamentos. Vamos meditar 5 minutos por dia, fazer uma respiração, né? Pensar, prestar atenção no que está pensando, refletir sobre o que fez naquele dia, para saber se as nossas atitudes, nossos pensamentos estão nos conduzindo a uma vida mais tranquila e leve ou uma vida mais surtada, mais louca. É das nossas atitudes. Em outro momento, por exemplo, quando Jesus vai na sinagoga num dia de sábado, e ali ele passa por um homem que estava com a mão atrofiada, né? Esse episódio é conhecido como o homem da mão mirrada. E aí, quando Jesus passa por ele, vai curá-lo, e mais uma vez os doutores da lei chegam e falam: Jesus, você sabia que é proibido curar no sábado? Na verdade, é proibido fazer qualquer atividade no templo no dia de sábado. E Jesus reflete junto com todo mundo. Vamos refletir aqui. Se vós fosse uma ovelha, perdão, se vós fosse um pastor cuidando de um rebanho de ovelhas, e uma das tuas ovelhas fugisse e caísse num poço e ficasse lá morrendo afogada, tu deixaria de salvar essa ovelha que caiu no poço porque é um dia de sábado? Jesus traz para nós a reflexão da compaixão e que nós nos compadecemos com o outro acima dos dogmas, acima, né, das regras, acima do que impõe como um padrão que deve ser seguido. Porque muitas vezes, por nós estarmos vinculados a padrões, a gente não ajuda o outro. Ah, eu não vou doar para a campanha do quilo, porque eu sou evangélico. E a campanha do quilo é do espiritismo. Ah, eu não vou rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma reza católica. E eu sou evangélico. Ah, eu não vou fazer, né, um estudo sobre os pretos velhos, porque o preto velho é da Umbanda. E eu sou espírita kardecista. Ainda bota o nome kardecista no meio, porque quer fazer questão de diferenciar. Que é uma coisa que é muito triste quando a pessoa fala: eu sou espírita kardecista, como se fosse eu sou de Kardec, né? O resto é resto. Então veja,
quando nós olhamos amplamente, né, quando nós olhamos com esse olhar da imortalidade, nós vamos observar que tudo na matéria é perecível e passageiro. E que o outro nós devemos estender a mão e ajudá-lo, independentemente da religião dele, da sexualidade dele, do partido político dele. Porque ele está passando por uma experiência naquilo. Eu não sou, eu não sou sexo masculino. Eu estou. Eu não sou espírita, eu estou espírita. Eu não sou professor, eu estou professor. Tudo que tem relação com a matéria é impermanente. O que nós adquirimos enquanto virtudes é que é imortal. Então, o que é que eu estou fazendo? Tá, eu sou espírita, mas isso está me ajudando a ser uma pessoa melhor? Porque tem gente que não é nem religiosa. Conheço assim, ó. Conheço de monte. Pessoas que são ateus, ateias, e são pessoas muito mais maravilhosas, muito mais espiritualizadas, muito mais bondosas do que muita gente que está no centro, que está na igreja. Então vejam que os rótulos não querem dizer nada, e sim o que nós fazemos, as nossas obras, as nossas atitudes. É isso, gente, que vai contar. E é por isso que é importante estudar Jesus para a atualidade fora desses rótulos. Fora desses rótulos. Por isso que Haroldo fala assim, existe uma diferença entre evangelho e cristianismo. O evangelho é a boa nova trazida por Jesus. O cristianismo é uma religião cheia de regras, dogmas criada por homens. Homens falhos. Por isso que quando nós vamos estudar o evangelho, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai estudar o quê? A parte moral dos ensinamentos de Jesus. Por que a parte moral? Porque a parte moral do ensinamento de Jesus é universalista. Você vai poder ser de qualquer religião, nem ter religião, mas os princípios, os preceitos éticos morais que estão nos ensinamentos de Jesus, eles são universais. Porque o que o budismo fala, o que o judaísmo fala, o que o hinduísmo fala, o que o candomblecismo fala, Jesus falou, ainda que de formas diferentes, Jesus falou. Porque Jesus, como o modelo ao governador espiritual, ele vem trazer um conceito único de amor fraternal. E que os outros missionários religiosos, né, e que os outros espíritos que vieram em outros tempos, em outros povos, trazer seu ensinamento, vão falar a mesma coisa. Porque existe a unicidade do ensinamento espiritual trazido pelos grandes guias que nós, por sermos cristãos, temos como referência Jesus. Por isso que é importante estudar Jesus na atualidade. Nós vamos nos direcionando para o final da nossa aula, da nossa palestra, trazendo aqui um exemplo, né, do cego de Jericó. É uma cura, né, um episódio de uma cura de Jesus, está em Marcos, no capítulo 10, o cego de Jericó. Jesus passava por determinada localidade, ali existia um cego que há muitos anos, desde a nascença, estava sem a sua visão, não tinha visão. E ele ouve falar que um homem fazia curas, e que esse homem se chamava Jesus e que iria passar por ali onde ele ficava, encostado. Esse cego de Jericó, ele usava uma capa, um manto. Esse manto era entregue pelo Sinédrio como sinal de incapacidade. Por conta da sua deficiência visual, a cegueira, ele não tinha condições de trabalhar e por isso o Sinédrio oferecia uma capa como sinal de incapacidade para que as pessoas da sociedade da época judaicas, a sociedade judaica,
praticasse o tzedakah. Tzedakah, gente, é caridade, é justiça. A justiça da caridade. Ou seja, se aquele indivíduo está usando uma capa que representa que ele é incapaz de trabalhar, eu, como cidadão judeu, tenho a obrigação de praticar o tzedakah, que é a justiça da caridade. Ou seja, eu tenho que dar uma esmola para ele. De alguma maneira eu tenho que ajudar ele. E a sinalização que as pessoas incapazes tinham era essa capa, esse manto que era oferecido pelo governo, pelo Sinédrio. Então Jesus passava por ali e o cego de Jericó, né, gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdias de mim. Ele volta a repetir: Jesus, filho de Davi, tende misericórdias de mim. Na hora, os discípulos até recriminaram ele porque ele estava gritando muito alto. Desespero. O desespero daquela pessoa como nós que já sofre há muito tempo e clama por uma ajuda, né? Por um auxílio. E aí Jesus para, ouve e para distante. Jesus não para perto do cego de Jericó. Para distante. E aí Jesus olha para ele e fala: O que queres que eu faça? Essa pergunta é emblemática. Porque muitas vezes a gente pede a Deus as coisas, pede a Jesus, pede aos Espíritos, mas para que a gente está pedindo aquilo? O que é que a gente precisa de verdade? Quais são as nossas verdadeiras necessidades? O que é que a gente quer que Jesus faça? Jesus pergunta isso ao cego de Jericó: O que queres que eu faça? E o cego prontamente responde: Que eu veja. E aí Jesus fala: Então venha até mim. E aí o cego de Jericó levanta-se, solta a capa, o manto que foi fornecido pelo Sinédrio para que ele pudesse ser sinalizado como incapaz, e na sua cegueira ele caminha até o encontro de Jesus. Caminha até o encontro de Jesus. Quando ele chega diante do Mestre, Jesus impõe suas mãos nos seus olhos e, através de um fenômeno magnético, de uma cura fluídica, pois Jesus, com certeza, era um grande manipulador dos fluidos universais, do magnetismo. Aquele homem, quando abre os olhos, volta a enxergar. Ele agradece a Jesus e vai até o templo orar e agradecer pela cura. Observem que tem um detalhe. Quando o cego de Jericó solta a capa e caminha até Jesus na escuridão da sua cegueira, somos nós que muitas vezes utilizamos a capa da inutilidade. Nós não nos damos o valor necessário. Nós ainda não sabemos a nossa capacidade. Nós temos baixa autoestima. Nós não sabemos o quanto podemos, o quanto somos maravilhosos, o quanto somos luzes. Porque somos acobertados, soterrados o tempo inteiro pelo negativismo, pelo materialismo, pelas ambições. A gente não consegue deixar brilhar a nossa própria luz. E inconscientemente vestimos essa capa da incapacidade. A incapacidade de ajudar o outro, a incapacidade de reconhecer as coisas essenciais da vida, a incapacidade de não reconhecer as nossas faltas e pedir perdão, ou seja, ser mais humilde. Usamos essa capa da incapacidade. Por isso que se torna necessário que a gente levante, saia da zona de conforto, solte essa capa, sabe? Essas coisas ruins que a gente arrasta há tanto tempo. Soltar a inveja, soltar a mágoa, sabe? Soltar a vaidade, a ambição. Vamos soltar isso, gente. Se libertar disso. Mas a gente ainda vai estar cego das coisas espirituais. Pois a gente vem, ó, de existências e existências vinculados às paixões da matéria. Mas mesmo cegos, vamos seguir em frente. A gente não sabe que tem que ir para frente? Bora para frente. Vamos caminhando. Quem pode correr, corre. Se não der para correr, anda. Se não der para andar, se rasteja. Se não der para se rastejar, pede para alguém arrastar, levar junto. Mas vamos seguir adiante.
Jesus, ele vem como um símbolo do nosso encontro com a nossa iluminação. E a nossa iluminação vai fazer com que a gente enxergue as nossas potencialidades morais e intelectuais, espirituais e materiais. Aí vai vir a prosperidade. A prosperidade vem quando eu compreendo o que é que eu tenho que fazer com os bens da matéria. É uma prova também. E aí nós vamos caminhando, mesmo entre a escuridão, mas vemos que lá no fim do túnel tem aquela luz que brilha. É Jesus representando o despertar da nossa consciência. E mesmo em meio às dificuldades, à escuridão, a gente tropeça, vai bater na quina, vai esbarrar na parede, vai meter a cabeça num galho de árvore. A gente vai batendo, vai caindo, vai escorregando, mas a gente vai seguindo em frente. Não tem nem como a gente voltar atrás e soltar a capa lá atrás. Mas vamos em frente. Até o dia que a gente chega perto daquela luz, aquela luz toca nos nossos olhos de uma forma que aquele véu do materialismo sai. E aí a gente começa a enxergar um mundo diferente. E aí eu vou ver que o outro comete erros, mas que eu também cometo. Aí eu vou ver que o outro sofre. E como eu sofro, eu também gostaria de ser ajudado, e aí eu ajudo. Aí eu vou ver como a natureza é bela, como é bom ter um amigo, um ombro para derramar as nossas lágrimas. Aí eu vou ver como as pessoas que estão em nossa volta são boas pessoas para nós. Vamos dar valor àqueles que nos amam. Aí quando eu ver alguém que não é tão legal, eu vou ter compaixão, porque eu vou pensar, poxa, ele está indo no caminho da cegueira. E a gente vai tentar ajudar ao invés de jogar pedra. Isso é um processo, gente, lento. Não é da noite para o dia que a gente vai soltar essa capa da incapacidade, vai percorrer um caminho, que muitas vezes é um caminho longo, na escuridão, para poder chegar até onde Jesus está e tocá-lo, né? E ter aquela libertação das sombras e finalmente deixar brilhar nossa luz. Por isso que para os mundos atuais, perdão, por isso que para os dias atuais se faz de extrema importância não apenas conhecer Jesus como um ser mitológico, mas é importante conhecer o Jesus histórico que marcou a história da humanidade e que deixou em nós também chagas, não mais as chagas físicas, mas morais, de compreensão, de entendimento de que nós precisamos viver o que Jesus viveu. Porque se não for assim, a gente não vai modificar a realidade. E vai tardar ainda mais a chegada do mundo de regeneração. Na pergunta 1018, ou é 1019 do Livro dos Espíritos, a última, Kardec pergunta se um dia o nosso planeta será um planeta de paz, de amor, de fraternidade. E os Espíritos respondem a Kardec que um dia o nosso planeta só será um planeta melhor, ou seja, só será um mundo de regeneração, quando os espíritos que nele habitam praticarem mais o bem do que o mal. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida será uma vida melhor quando nós sermos melhores. Emmanuel, é a pandemia. Ela existe. Agora, o que é que eu posso fazer com ela para me sobressair e continuar caminhando? Emmanuel, e os que desencarnaram? E os que estão morrendo, desencarnando? Vão continuar sua jornada do outro lado. Vamos ter cuidado, vamos ficar em casa. Se tiver que sair, vamos usar máscara, né? Seguir todos os protocolos de higiene, de distanciamento. Mas se chegar o momento da nossa partida, a nossa jornada continua no mundo espiritual. E a crise, e a economia, tudo isso, quando olhado do ponto de vista da imortalidade, observamos que serve para o nosso crescimento. De alguma forma, iremos sair de toda essa situação mais fortes. Alguns estarão aqui ainda encarnados. Outros terão retornado ao mundo espiritual. Mas, sem sombra de dúvidas,
todas as almas que estão vivendo esses momentos de expiações e provações coletivas sairão, nem que seja 1% mais fortalecidos e com a consciência expandida. Por isso que Jesus, ontem e hoje, amanhã e sempre, será aquele modelo, aquele irmão, aquele mestre amado que estará sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos orientando a sermos pessoas melhores, a viver, a se esforçar para viver o seu evangelho. Era essa mensagem que nós gostaríamos de passar nessa noite. Vamos estudar, mas também vamos nos esforçar para viver e agir como Jesus agiu. E pôr em prática a nossa condição de seres sociais, porque Allan Kardec disse que o Espiritismo, bem compreendido e praticado, será uma grande ferramenta de transformação social. Então, o que estamos fazendo dessa doutrina? O que estamos fazendo do Espiritismo para transformar a sociedade? Iniciando-se na nossa transformação interior e, consequentemente, a transformação social. Deixo aqui um forte abraço mais uma vez para os irmãos e irmãs que fazem o grupo de estudos espíritas Voana. Estou morrendo de saudade, né? Deixo um abraço. Vi que aqui que a Valneide participou bastante, comentou. Infelizmente não tem como eu ficar lendo os comentários, né? Tá aqui seu Luiz, nossa irmã Gracinha tá aqui, o Cosme tá aqui. Enfim, a Dalberto também falou, Simone. Que Deus abençoe vocês, essa casa, que a espiritualidade superior sempre esteja, né, auxiliando todos esses trabalhos maravilhosos que nós fazemos, esses esforços que nós empregamos em domar nossas más inclinações e sermos pessoas melhores. Bem, gente, muita paz, obrigado pela presença de todos, né, pelo convite, muitas saudades, abraço, nosso fraterno. Fiquem com Deus, tá certo? Até a próxima. Nos encontramos por aí. Tchau.